Para falar sobre programação neurolinguística, convidamos Aristides Brito, que é neurocientista e professor da Faculdade de Comunicação da Unisanta. Confira agora a segunda parte da entrevista. Um livro de programação neurolinguística, por exemplo, eu não considero um livro de autoajuda. Se uma pessoa que está nos assistindo e quiser aprender programação neurolinguística, ela pode ir em sites, lá tem o golfinho.com, né, assim, sites que ensinam programação neurolinguística. E aí, se a pessoa ler e estudar programação neurolinguística, aí sim, ela tem algumas técnicas que ela pode se motivar, ela pode desenvolver, né? Porque, honestamente, se a pessoa tiver baixo astral, se a pessoa tiver, vamos dizer assim, desanimada da vida e ela ler qualquer coisa que ela lê, tudo ela vai achar que aquilo é um absurdo, né? É mais ou menos assim, você pega um bilhete premiado da loteria para uma pessoa que está com autoestima muito baixa, ela vai rasgar o bilhete e falar assim, isso aqui é uma piada, isso aqui é xerox, não é verdadeiro. Ela joga fora a sorte dela. E por incrível que pareça, as pessoas todo dia têm feito isso. Muitas oportunidades que surgem, inclusive em livros, e as pessoas rasgam, né? Então o conhecimento, ele é só uma ferramenta, é para ajudar. Eu, por exemplo, fiz uma pós-graduação em neuropsicologia tinham vários psicólogos, tal, eu sou da área de comunicação. E aí os psicólogos, muitos psicólogos que tinham um certo preconceito até da própria academia, da universidade, de trabalhar esse conceito de PNL ser uma coisa ligada a misticismo, ou ligada a uma coisa como se fosse assim um milagre. E se você estudar e trabalhar a neurociência, trabalhar a própria neuropsicologia, trabalhar a PNL de forma profissional, você vai entender nada mais do que a gente está falando é neurofisiologia. É entender que no nosso cérebro tem neurônios que precisam ser estimulados o tempo inteiro. E aí, se você não estiver fazendo isso, com certeza você vai ficar mal. A gente tem 3 cérebros, assim, vamos considerar. A gente tem um cérebro primitivo, ou reptiliano, que é o cérebro mais primitivo, que é aquele ligado à sobrevivência. Então, se alguém te atacar, você vai reagir. Então, é o cérebro da sobrevivência, que até é o cérebro dos animais. Aí, em cima desse cérebro, tem o cérebro que a gente chama de sistema límbico, que é o responsável pelas emoções, aí pela imunidade, né? Então, ele já é mais complexo. E aí tem o terceiro, que é o neocórtex, que é o cérebro dos seres humanos, que é o cérebro que tem essa capacidade de processar. Muitas vezes a gente brinca, né, até com amigos tal, que fazem os nossos treinamentos, a gente fala, às vezes a pessoa muito preocupada é porque ela processa muito, às vezes tem que deixar sentir, sabe? Simplesmente passa pelas experiências. Só que se você tentar processar tudo, que é esse lado crítico, né, que é o lado do ser humano, que é o córtex, o que acontece? Você sendo racional demais, você acaba não conseguindo entender o que o teu organismo está dizendo. Então, o sistema límbico, que é o relacionado às emoções, ele também é ligado ao sistema imunológico. Então, quando uma pessoa tem emoções muito fortes, principalmente que a gente chamaria de traumas, emoções impactantes negativas, essa pessoa acaba reagindo no corpo físico dela. Então, ela acaba tendo doenças que a gente chama de doenças psicossomáticas. Então, assim, ela sofreu, por exemplo, uma separação ou uma perda muito grande, e aí ela começa a ficar muito triste, e aí o sistema imunológico que está lá também junto, está no hipotálamo, está no sistema límbico, acaba gerando informações para o teu corpo dizendo assim, você está doente. Então, na verdade, aquela pessoa não estava doente, só que ela acaba ficando doente porque o cérebro comandou aquilo. Na programação neurolinguística, o que a gente faz? A gente estimula áreas que não estão, digamos, processando de forma saudável, através da respiração, produzir oxigênio para essas células, porque basicamente a gente tem oxigênio e açúcar e os neurônios são células que produzem oxigênio e energia. Então, quando você tem uma pessoa que não está respirando direito, porque ela está muito estafada, ela está trabalhando demais, essa pessoa começa a enxergar tudo de uma forma muito negativa. Por quê? Porque o sistema límbico não está processando todas as células e ela começa a ter uma imunidade baixa, então ela começa a ficar doente, ela começa a ter enxaqueca o tempo inteiro. Nos trabalhos que a gente desenvolve, que o pessoal todo do mercado desenvolve, os profissionais dessa área, o que eles fazem? Eles estimulam basicamente através da respiração para levar mais oxigênio para o cérebro e principalmente em áreas específicas, porque hoje a gente tem técnicas de respiração. Se você respira mais pausadamente ou acelerado com pausas, dependendo do tipo de respiração, do comando que você dá para a pessoa, ela leva oxigênio mais para essas áreas, por exemplo, do sistema límbico. Então, num primeiro momento, a pessoa respirando dessa forma, e eu não estou falando de hipnose, é simplesmente uma respiração, ela começa a ter emoções
Então ela começa a chorar, às vezes ela começa a rir na sua frente, só porque você começou a respirar. Que é o mesmo processo, por exemplo, das endorfinas, dos neurotransmissores, quando a pessoa está correndo, fazendo academia, que sente aquela sensação de bem-estar. É a mesma sensação. Só que como a gente está estimulando na área do sistema límbico, então as emoções afloram de forma muito forte. E quando essas emoções são colocadas de forma muito forte, as pessoas falam assim, nossa, que maravilhoso, que fantástico a experiência e tal. Mas na verdade o que a gente fez foi o quê? Ensinar elas a respirar melhor e através dessa respiração conseguir curtir melhor as suas emoções. Por incrível que pareça, 80% dos nossos problemas que a gente vive nos dias de hoje, principalmente relacionados a problemas mentais, do cotidiano, estão relacionados a gente respirar errado. Meu pai fez o treinamento, um mês depois, ele ficou igualzinho. Ou então tinha um chefe meu que fez o treinamento desse, voltou abraçando todo mundo, voltou muito amável, e um mês depois ele estava igualzinho. Por quê? Porque, na verdade, não foi que o treinamento foi embora, a pessoa esqueceu o conhecimento que ela adquiriu. Não, na verdade, ela foi estimulada a respirar de uma forma, ela aprendeu a respirar pelo diafragma, colocando mais ar no pulmão, que, portanto, leva mais oxigênio para o sangue e para os neurônios. E quando passa um mês, essa pessoa, por causa do ambiente que ela vive, ela já está respirando completamente errado. Então, não é que ela voltou ao que ela era do ponto de vista comportamental, mas é porque o processamento neural dela, as sinapses dela, voltaram ao que era antes. Por exemplo, tem pessoas que estão ouvindo e praticam yoga, praticam meditação. Não precisa passar um final de semana comigo ou com qualquer profissional para poder recuperar isso. Na verdade, você em casa, você poderia, através de uma respiração, através de livros que ensinam essa respiração correta. Então, a respiração é muito mais importante nesse momento. Eu não estou querendo ser fisiologista, falar assim, né, da neurofisiologia, mas é que uma coisa está ligada à outra mesmo. Então, muitas vezes a gente está super preocupado, a gente fica sem dormir, e quando eu vejo uma pessoa do meu lado e fala assim, eu estou com insônia, eu estou conseguindo dormir porque eu estou preocupado, às vezes amigos, aí você vê a respiração dele, está uma respiração curta, ofegante. E aí você fala, vai correr na praia e vê se você não dorme. Aí o correr na praia foi importante por causa dos neurotransmissores? Não, é porque ele respirou. Exercício aeróbico é super importante para o cérebro, não só para os músculos, mas a gente tem que pensar que as células que estão no nosso corpo, inclusive os neurônios que estão no cérebro, precisam oxigenar o tempo inteiro. Quanto mais você fica em casa, quanto mais você fica guardado, mais você vai ter síndrome do pânico, mais você vai ter problemas, porque os neurônios não estão oxigenando da forma que deveriam. Para fazer esse tipo de treinamento não é recomendável pessoas muito novas, né? Não necessariamente por causa de ser menor de idade, mas muito novas. Por quê? Porque como a gente estimula a respiração e muitas vezes estimular o sistema límbico, estimular as emoções, essas pessoas ainda não têm maturidade para entender o que está acontecendo, então não é muito recomendável por causa disso. Então aí essas pessoas a gente recomenda que vão para consultório. Mas em treinamento onde a gente reúne um grupo de pessoas, não acho recomendável porque não vai ser proveitoso, não que traga algum dano, né? Que é um mito, né? Que as pessoas às vezes falam, eu vou fazer uma regressão, vou fazer uma hipnose e não vou voltar, né? Isso não existe, não é assim que funciona. Mas tem que ter um acompanhamento profissional, porque claro, você não vai chegar em casa e começar a fazer uma auto-meditação, uma auto-regressão lá, e se você não tiver experiência, aí lógico que vai te trazer danos. Mas não que fala assim, ele vai ficar no estado vegetal a vida inteira. Não é assim que funciona. Mas se não tiver um acompanhamento profissional, realmente acaba tendo problemas de a pessoa não interpretar bem aquilo que aconteceu com ela. Quem trabalha com isso, e é sério, é profissional, e tem muitas pessoas sérias profissionais, sabem que você não resolve numa única dose. Assim. Essa visão de que programação neurolinguística é milagreira, que salva, tal, é um pouco ridícula. Então, assim, tem pessoas que já fizeram treinamentos desse tipo e tinham síndrome do pânico, alguns que estavam com uma certa dosagem de depressão, que se pudesse diagnosticar do ponto de vista psiquiátrico, que elas estão em depressão. Então, realmente colabora com o processo, ajuda. Mas assim, muitas pessoas que fazem treinamentos com a gente mesmo, a gente recomenda depois que tenham um acompanhamento profissional. Eu tinha uma pessoa que tinha depressão e aí ela tinha síndrome do pânico e tal, ela tinha um quadro bastante complexo. Aí o que aconteceu? Ela fez o treinamento, ela saiu de lá, ela já fazia terapia, já tinha acompanhamento, ela já era já medicada e tal. E aí ela ficou assim, né? Poxa, agora eu tô curada. Ela usou esse termo. E essas sessões de programação neurolinguística não é um tratamento, né? É uma experiência, uma vivência. Claro que se ela tiver uma única experiência dessa e ela sentir essa euforia que vai sentir uma pessoa que está em depressão, quando ela é estimulada na respiração, ela vem com um quadro de euforia muito grande, porque ela vai jogar para o outro lado.
Então ela estava aqui deprimida e de repente ficou aqui eufórica. Só que se ela para, porque ela teve só essa experiência, e ela não mantém essa respiração, ela volta para a depressão rapidinho. Mesma coisa a dependência química. A gente fala que a neurociência e a própria respiração, a própria meditação ajuda nesse processamento celular, mas às vezes alguns neurotransmissores, por causa de algum quadro biológico que essa pessoa tem, ela tem, por exemplo, uma ausência de alguns hormônios e aí não produz algum neurotransmissor, que é fundamental, por exemplo, dopamina para ela sentir bem-estar, aí ela tem que ter um acompanhamento medicamentoso. Na verdade, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o cérebro trabalha com fé. É o primeiro item, é o item número 1. Tudo que você que está assistindo acreditou que ia conseguir, você conseguiu. Porque a motivação parte da fé. Não fé religiosa, fé de acreditar. Acreditar em você, acreditar em algo superior, não importa, mas é fé. Segundo, meditação e concentração. Se você estiver num lugar e estiver pensando em outras coisas que você tem, você não vai entender nada que eu estou falando. Você só vai me entender se você estiver concentrado fazendo aquilo que você está fazendo. Então esse poder de autoconcentração é fundamental também para o processamento neural, assim, para as pessoas poderem, que é o poder de concentração. A outra questão é a questão da respiração. Se toda vez que uma pessoa tivesse com algum conflito ou tiver em alguma dificuldade, ela parar alguns minutos e respirar, haveriam, por exemplo, menos homicídios em casa. Eu dou treinamento para a polícia militar, às vezes a gente fala isso. Outra coisa que é muito importante é conversar com as pessoas. Redes sociais, Twitter, Orkut, tá, mas o falar é importante, porque é o motor que está em jogo. A pessoa está teclando lá, fala, eu tenho 500 amigos na minha rede social. Não é isso. É você ver 10 pessoas, beber com essas 10 pessoas, sair com essas 10 pessoas, mais do que ter 500 amigos no rosto. Conversar, que é fundamental. Por quê? Porque aí a cognição está trabalhando. Eu estou trabalhando não só o lado motor de estar me articulando, mas eu estou, ao mesmo tempo que eu estou falando, eu estou ouvindo o que eu estou falando e estou ouvindo a outra pessoa. E isso gera processamento, amadurecimento e tudo mais. Também tem o lado do sorrir, né? Se você chegar para uma pessoa e falar assim, sorria, ela vai sorrir, só que ela vai movimentar determinados músculos faciais do corpo. Agora, se ela sorrir de dentro para fora, são outros músculos que elas movimentam. A produção de alguns neurotransmissores que acontecem quando você está sorrindo, que são importantes também. De novo, a neurofisiologia, né? Quer dizer, como é importante sorrir para o teu cérebro, para os seus neurônios. E bocejar é a mesma coisa. Do ponto de vista fisiológico, ele também é um controle de temperatura do cérebro. Então, quando você está bocejando, às vezes você está quase dormindo, o teu cérebro está super quente, você está bocejando e fala, está bocejando, está com sono, né? Na verdade, você está bocejando porque o teu cérebro está hiperaquecido, por exemplo, está com um controle térmico diferente. Tal. Ele trabalha um monte de musculaturas e também alguns neurotransmissores que numa situação normal não produz. Então, por isso que a gente fala, olha, sorria, boceja, converse com as pessoas, respira, medita, se concentra, mas principalmente tenha fé. Se você não acreditar em você, não adianta você ler o livro que for. Você não vai conseguir levantar da cadeira. É o que eu falo, tenta levantar da cadeira e da poltrona que você está assistindo. Você não vai conseguir, porque verbo tentar é nada. Agora, se você levantar, você já conseguiu, aí já é um bom caminho. E amanhã tem mais Espaço Unisanta. Eu espero você!